Pode. Se de repente a gente perceber que precisa, daí vocês me falam. Senão não perceber, porta, vai ressoar demais, eu acho que assim vai ficar mais aconchegante. Bom, pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Renata Aranega. Eu estou bastante emocionada. Para quem é neurocientista, né? Que estuda Brain Based Coaching Skills como eu, é importante dar nome à emoção, que quando a gente dá nome à emoção, né? Eu digo que eu estou emocionada. É para eu tentar sair do sistema límbico e ir para o córtex pré-frontal e poder racionalizar melhor. Uau! Conseguir conversar com vocês um pouco sobre inteligência emocional, sobre felicidade. Bom, espero que seja gostoso, que seja leve. A ideia desde o início é que fosse uma oficina. Tem ex-oficineiro meu aqui, alguns coaches. Sabem que eu estou acostumada a dançar, cantar, movimentar todo mundo da sala, mas acho que hoje está um pouquinho apertadinho, não vai dar muito. Mas é importante que seja leve, que seja gostoso, porque afinal de contas a gente vai falar sobre felicidade. Bom, a Luísa já falou sobre mim. Estou bonita na foto, né? É a maquiagem, gente. A maquiadora faz uma mudança completa. Mas eu não quero falar sobre isso. Tá? Porque isso aqui vocês acham no meu LinkedIn, eu quero falar para vocês de que é a Renata, o que isso tem a ver com o tema felicidade. A Renata é essa pessoa aqui, exibida, desde pequena, sou pianista, mesmo que só não pequeno. A Renata é esse ser que não tem vergonha de pagar mico, sou pagadora oficial de mico, quem me conhece sabe disso. E o pior, sempre me rodeio de amigos que detestam pagar mico. Meu marido detesta pagar mico, por exemplo. Meus amigos detestam pagar mico. Aqui nessa sala hoje tem minha melhor amiga de infância, lá do interior de Rinópolis. E eu duvido quem consegue achá-la aqui. Porque ela vai querer me matar. Ela deve, nesse momento, ter cavado o buraco, enfiado a cabeça dentro. Duvido que vocês achem minha melhor amiga, que inclusive está aqui. Eu sou essa aqui. A Luísa queria ser essa. Mas a minha amiga está aqui. Vamos lá, quem adivinha? A gente já está com cara de quem quer ser descoberta. Ela está quase assim, subindo. Ela vai me matar depois, mas tudo bem, eu não me importo. Não? Essa mulher aqui da frente. Não, gente. Essa que virou aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela aqui, ó. Eu acho que é ela. Não, ela é minha amiga íntima, a primeira gerente de RH da vida. Mas não é ela, é amicíssima, mas não é minha amiga de infância. Lude, levanta a mão. O de Mila, né, que trabalha aqui junto com, vem aqui pagar mico. Junto comigo, ela é essa aqui, gente. Nossa, parece muito. Essa aqui é a Renata também, a mãe do Theo, apaixonada. A mãe do Theo de novo, brincalhona, sempre fazendo farra. Tia, que adora se pintar junto com as sobrinhas, sempre mudando de cabelo. Esposa também. Farofeira de bangão, sou daquelas que pago mico. Adoro gente, adoro família, adoro todo mundo junto, misturado. Também, by the way, coach, facilitadora de treinamentos, a gente se divide em diferentes papéis, mas a verdade é que eu sou uma pessoa de pessoas. Uma pessoa de grupo e uma pessoa convicta de que a gente pode chegar muito mais longe e feliz se a gente estiver acompanhado. Por que eu quis me apresentar dessa maneira? Porque, na verdade, uma das necessidades mais básicas que o ser humano tem é de conexão. Como o próprio Marshall Rosenberg, eu estou emocionada também, porque eu tenho aqui as minhas companheiras de CNV que passaram uma semana em imersão longe do mundo comigo, falando sobre comunicação não violenta. E o que o Marshall dizia, né, era justamente isso. Nossa necessidade primária, todos nós temos necessidades. E nós queremos o quê? Para ser feliz, satisfazer essas necessidades. E a primeira delas é a conexão. Claro. Então, me apresentei mostrando que eu sou uma pessoa de pessoas, assim como vocês também são.
E a gente vai falar hoje aqui, para falar de felicidade, de coisas tão básicas. E eu não sei por que a gente insiste em sofrer e correr atrás só de fama, de dinheiro, e trabalha, sendo que algumas respostas sobre o que é felicidade estão ali na nossa cara, estampado, escancarado, e a gente finge, a gente deixa de lado, a gente fala depois. Mas a gente vai chegar lá, e vamos chegar junto. Vamos em frente? Para a gente ir em frente, quero convidar vocês todos a fecharem os olhos. Nós vamos fazer um exercício de atenção plena, tá? Porque assim, nossa, peraí, abre o olho. Um amigo meu, Álvaro Fernando, acabou de lançar o livro, inclusive, Comunicação e Persuasão. Era para estar aqui, me pediu desculpa, não veio. Ele me falou uma coisa que faz todo sentido, e está muito alinhado ao mindfulness. Imagina uma garrafa de vidro cheia de areia e água. Daí você fica o dia inteiro chacoalhando ela. Chacoalha a garrafa. Chacoalha. O que acontece? O Edu estava lá, né, Edu? Lá no Rio de Janeiro, na palestra do Álvaro. E é isso. O que acontece com a garrafa se você só chacoalha ela o tempo todo? Tudo misturado. Mesmo que você quiser, você não enxerga nada por trás dela. É turvo. É caótico. Agora, se você pega essa garrafa e você coloca ela um pouquinho parada, deixa ela lá quietinha. Espera. A areia baixa. E você é capaz de olhar por trás dela. Por isso que a gente vai fazer esse exercício. Porque eu quero que vocês estejam aqui em atenção plena. Que não é uma coisa fácil, porque a nossa mente é um pêndulo, né? Passado, o que eu devia ter falado e não falei. Futuro, ai, será que vai dar certo aquele projeto? Sofre por antecedência. Passado, ai, não, mas eu estou sofrendo tanto, aquela pessoa me paga. Ai, futuro, ai, eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas. A gente vive em tudo quanto é lugar. Passado, que já passou. Futuro, que a gente não sabe onde vai dar, menos na única coisa que é concreta, que é a presente. Então, o meu convite aqui para vocês é que vocês parem um pouquinho só, para vocês se conectarem com vocês mesmos. E a gente vai fazer esse exercício, então agora sim podem fechar os olhos. Porque nós vamos fazer um exercício de atenção plena. Concentrem na música, só isso. Ouçam a música, deixe ela fluir por vocês e você fluir por ela. Sentem-se confortavelmente, olhos fechados, não pensem em nada, absolutamente nada.
pessoal? Foi fácil? Tava uns felizes. Pêndulo, não é? Eu acho muito interessante que as pessoas falam assim, outro dia, as pessoas falam, não, uma pessoa me perguntou, poxa, Renata, mas você é um exemplo de inteligência emocional para poder falar sobre inteligência emocional? Você é um exemplo de felicidade para falar sobre felicidade? Você é um exemplo de atenção plena para poder falar de atenção plena? O que vocês acham? Não. Eu estou na busca, que nem vocês. Por isso, eu tiro de comunicação não violenta. Eu brinquei quando me perguntaram o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu tenho uma comunicação muito violenta. Eu sou doutora em CNV. Então eu quero pelo menos sair daqui como uma... Elas lembram, né? Eu quero sair daqui como pelo menos comunicação violenta. Daí quem sabe um dia, comunicação não violenta. E o que eu digo também é o seguinte, como que você vai encontrar o que é felicidade se você não conhecer o que é tristeza? Como você vai saber o que é luz se você não conhecer o que é escuridão? A verdade é essa, a gente vive essa dicotomia, essa bipolaridade, e a verdade é que eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês o que eu aprendi. Que eu estou aprendendo um pouco do que eu sei hoje, que eu não sabia antes, e com certeza talvez daqui 5 anos eu volte na Mariana Guise e falo, a gente esquece tudo, aquilo que eu falei era um monte de besteira, porque a verdade é que a gente está vivendo num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quem não percebeu isso ainda, que não tem mais certo nem errado, preto no branco, a verdade é que as verdades elas se desconstroem, elas volatilizam e liquefazem o tempo todo. Lembro certinho, né? Aqui eu estou passando a minha história na minha cabeça. Tem gente aqui da minha faculdade, dos meus primeiros funcionários, que hoje é um grande já executivo, né? Tem amiga de infância, minha primeira gerente de RH, meus colegas de jornada aqui, tem todo tipo de gente. Eu me lembro que chefe do Júlio, né, Júlio? Cheia de verdade, dona da verdade. Nossa, como eu tinha certeza sobre tudo. Agora eu falo, gente, eu não sabia de nada. E cada vez tenho menos certezas. Então, a verdade é essa. O que eu vou falar para vocês hoje é um pouco do que eu descobri, do que eu acredito hoje, pode mudar amanhã. Mas eu acho que essa busca vai ser eterna. E eu acho que isso é legal, né? Pensou se a gente tivesse todas as respostas? Eu acho que a gente tem que estar mais interessado em fazer as perguntas certas. E não em ter todas as respostas. As respostas mudam no piscar de olhos. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre inteligência emocional, sobre felicidade. Por quê? Porque se esse dado é real, se não é, no Inteligência Emocional 2.0 ou no EQI 2.0, a gente fala que cerca de 60% do desempenho de todo e qualquer profissional está relacionado à forma como ele gerencia suas emoções. Se é mais, se é menos, independente do que é, a verdade é que todos nós, para a gente ter produtividade e bem-estar, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. E muitas vezes a gente cresceu achando que a gente tem que sublimar a emoção. O homem, né? O homem não chora, né? A criança vai lá, tropeça, dói, a gente já vai lá pra ele e fala assim, não doeu, não doeu, não doeu. Claro que doeu, doeu sim. A gente tem que sublimar as emoções. Só que a verdade é que tudo que chega até a gente vem primeiro, né? Através dos sentidos, passa, né? Vem pela nossa coluna, vem pelo centro das emoções e depois é processado no nosso córtex pré-frontal. Então a verdade é que a gente percebe o mundo, antes de mais nada, por meio das emoções. E a gente quer o tempo todo ficar lá sublimando. Só que tem que ter aquele exercício, o exercício das bolas. Imagina você pegar as suas emoções, fica dentro de uma piscina com várias bolas, borracha, e fica tentando colocá-las embaixo. Deixa ela embaixo da água. Ser jovem, que nem eu era, né, lá, toda poderosa, eu sei tudo. Jovem, né, queria ser gerente rápido, por quê? Porque eu queria poder, achava que legal, modelo de sucesso, assim como pesquisa feita com os milênios, modelo de sucesso é o quê? É ter poder, é ter dinheiro, é ter fama. Daí você é jovem, você acha que isso que é real. Daí você fica lá, enquanto você é jovem, você consegue pegar suas emoções e fica lá tentando sublimar e colocando ela para baixo. Você vai envelhecendo. Daí as bolas começam a subir. Daí você começa a não conseguir mais. E é por isso que tanta gente tem
síndrome do pânico. O mais recente agora, na minha época, a gente nem fala, na minha época é agora. A gente nem ouvia falar, mas agora cada vez mais a gente escuta falar de burnout e tudo e mais um pouco. Doenças cardiovasculares. Eu com menos de 30 anos, trabalhando cerca de 16 horas por dia, quem conhece minha história sabe como que é, claro, amava o que eu fazia. Trabalho, modelo de sucesso é isso, foi isso que eu aprendi com meu pai. 16 horas por dia, a pressão já aumentou, o colesterol já aumentou, e eu falei, poxa, tem que mudar um pouco o meu estilo de vida. Estou tentando desde lá, para conseguir ressignificar aquilo que é felicidade, aquilo que é modelo de sucesso. Mas de qualquer forma, a única coisa, não posso dizer que eu tenho certeza, mas acho que tem, é que a gente precisa saber lidar com as nossas emoções para a gente ter bom desempenho e ser feliz. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como a gente vai fazer? Vamos ter algumas discussões, vamos ter uma autoavaliação sobre felicidade. Como farmacêutica bioquímica, né, tenho essa necessidade de tentar provar tudo. Onde que está esse negócio? Que estudo científico? Os meus colegas farmacêuticos que não deixam mentir, né? A gente foi programado para isso, né? A gente programou o nosso cérebro para quê? Pesquisas, dados, números, fatos. Se não é comprovado, não existe, não faz sentido. Então, a verdade é que as pesquisas existem para nos dar suporte. Então, eu vou tentar trazer um pouco do que eu fui beber aí nas pesquisas, na ciência, para a gente tentar trazer algumas, como eu posso dizer, talvez tangibilizar aquilo que já é sabido, que milenarmente já é passado de geração em geração, mas só tem valor quando parece que é publicado no The Lancet, ou no American Journal, uma revista indexada. No passado a gente falava de yoga, né, de meditação, agora é mindfulness. No fundo a gente está falando da mesma coisa, só que quando a gente cientifiquiza a coisa, ela se torna real para nós que somos o quê? Seres ocidentais e que temos essa coisa na veia, como eu, farmacêutica bioquímica, de buscar a ciência e tudo. Eu acho que isso é válido. Vou continuar buscando a ciência. Eu programei o meu cérebro para isso. Mas de qualquer forma a gente precisa observar mais o nosso entorno e aprender também com a ciência milenar também dos povos orientais. Então acho que a gente tem que valorizar tudo aquilo que eles ensinam pra gente e dar atenção. Aquilo que a gente considera muitas vezes esoterismo hoje, no futuro, pode apostar que vai ser comprovado cientificamente. Bom, vamos lá. Todos vocês fizeram o crachá. Se não fizeram, não tem problema. Mas agora eu quero que vocês escolham uma dupla. Porque adulto, gente, nós somos seres de conexão. A gente morre de vontade de falar, uns mais, como eu, outros menos, mas a verdade é que a gente gosta de interagir. Então eu quero que vocês escolham uma dupla do lado, sem se mover. Isso, gente, a dupla, por favor. Tá difícil movimentar. Tá, só um minutinho. Pessoal, posso pedir para vocês pularem uma cadeira para a cadeira do meu colega aqui? Tem uma cadeira lá na frente esperando por ele, né? Tá se levando? Aí você pega a cadeira da frente dela, pronto. Você vai sentar, não tem nada. Agora vem uma cadeira atrás. Desculpa, altura. Você? Você estava em pé, primeira vez na pandemia. Isso. Acho que pode. Eu vou precisar agora de microfone, muito pra galera. Pessoal, escolham a sua dupla, de preferência que você não conheça, por favor, que esteja ao seu lado. Escrevam quem é você, o que você veio fazer aqui e algo que te representa.
vai trazendo os primeiros, depois a gente vai indo, não preciso brincar. Dá vontade de brincar, né? Conheceram ali do lado? Não? Depois fala que mulher que fala demais, gente. Pelo amor de Deus. Então tá bom. Mais um minutinho pra dizer quem é você. E te trouxe aqui algo de importante. Bom, vamos lá. Bom, gente, a gente não pode esquecer que somos seres de conexão, que viemos aqui também para conhecer pessoas, para fazer networking. E a gente quer saber, né? O que trouxe as outras pessoas aqui, né? Às vezes a gente se sente tão sozinho, acha que só a gente está buscando algumas coisas. E no fundo, a gente vê que está todo mundo querendo a mesma coisa. Porque nós somos humanos. E de um modo geral, nós temos a necessidade do quê? De pertencer, de estar conectado, de fazer parte, de ser amado, de ser respeitado, de ser ouvido nas nossas diferenças. Nós somos seres de grupo. Por isso que é tão importante a gente saber quem está do nosso lado, o que as pessoas estão fazendo aqui. E no fundo, está todo mundo buscando a mesma coisa. Vamos lá? Vamos em frente? Bom, o que é inteligência emocional? Eu trouxe uma definição bem simples. Inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e entender as emoções em nós mesmos e nos outros e de usar essa conscientização para gerenciar os nossos comportamentos e relacionamentos. E parece algo simples, mas não é. Tá? Esse próprio exercício, normalmente quando a pessoa está límbica, que a gente fala, sequestro da amígdala, né? A amígdala é uma estrutura do nosso cérebro, quando alguém faz uma ofensa, ou quando alguma coisa não acontece da forma como a gente gostaria, a gente fala, sequestro da amígdala. É aquela estrutura do correr ou morrer. Imagina um leão vindo na sua direção. Não fosse a amígdala, você ficava lá, bobão. Não, na verdade, a amígdala aciona e você corre. Né? Só que, infelizmente, a gente aciona a amígdala muito mais vezes do que a gente gostaria. Na hora do nervoso a gente fala o que não deve, faz o que não deve, mete os pés pelas mãos, enfim. Mas uma coisa que eu percebo muito, às vezes a pessoa está totalmente límbica, está lá chorando, e eu pergunto, qual que é o nome da sua emoção? Porque só de ela pensar no nome da emoção que ela está sentindo, esse processo de pensar, como eu contei para vocês, traz a pessoa para o córtex pré-frontal. E nesse sentido, ela se acalma e começa a racionalizar, ao invés de só estar tomado pelas emoções. Mas o que eu percebo? Não é nada fácil as pessoas darem nome na emoção. Às vezes algumas falam, sei lá, caramba, tô puto, tô irritado. Isso é emoção primária, não é a causa raiz. E a gente tem que ver o que é. Eu tô frustrado, tô me sentindo desrespeitado, eu tô angustiado, eu tô impaciente. O que é? Não é tão simples, né? Aí a inteligência emocional, então, é a nossa capacidade, primeiro, de perceber as emoções
emoções em nós mesmos quando ela acontece. Em segundo ponto, eu reconhecer os outros. Daí piorou ainda, né? Embora, né, a gente saiba que agora já foi comprovado cientificamente que nós temos os neurônios espelhos, que ajudam a gente a se conectar com o outro. É maneiro isso, é muito bacana. Eu sempre achei que isso fosse uma entidade oculta, fosse uma coisa super espiritual até. Mas nós temos os neurônios espelhos, que são essa estrutura do nosso cérebro que nos permite nos conectar. E a empatia vem daí. É muito bacana. Só que, de um modo geral, a gente está tão lá, nós estamos lá na garrafa, né? Pra gente parar e olhar para o outro, tentar entender, poxa, qual que é a necessidade não atendida dessa pessoa? Como que ela está se sentindo? No lugar dela, como eu me sentiria? A hora que a gente viu, a gente já passou por cima dela e de tudo. Ou simplesmente nem conseguiu perceber que ela precisava de apoio ou que ela estava dominada por algum tipo de emoção e que a gente podia ajudar. Enfim, então, a inteligência emocional pressupõe a gente lidar, reconhecer as nossas emoções, reconhecer a dos outros e gerenciar tudo isso por meio dos nossos comportamentos e os nossos relacionamentos. Aqui, eu trago só uma visão, né, do ser humano como um todo para a gente tirar algumas dúvidas. Isso aqui é do próprio livro Inteligência Emocional 2.0. Quem quiser, esse livro é um livro muito didático, simples de ser trabalhado. Inclusive, estou trabalhando com turmas de trainees, porque percebo que eles precisam muito aprender a lidar com as emoções, só que ainda estão muito cru em relação ao mundo do negócio. E esse livro é um livro que é fácil de ele compreender. E esse livro ele traz esse modelinho que é simples, quem dera fosse tão simples assim, a gente classificar a pessoa como um todo, mas é uma forma de eu poder trazer um pouco dessa diferença entre o que nós somos, né? Nós somos ali, nós temos o nosso QI, que eu brinco que é um motorzinho. A gente tem um motor, a gente nasce com ele. Seu motor pode ser um motor 1.0, 2.0, 2.4 com turbo, não sei quantos cavalos, 3.0. A gente nasce com esse motor, que é o nosso potencial intelectual. Talvez daqui a pouco isso mude, já existem controvérsias, aquela coisa, né? É chato pra chuchu esse negócio no mundo VICA, né? Que você fala uma coisa, daqui a pouco você já lê e fala, já mudou tudo, já descobriram outra coisa. Mas enfim, de modo geral, a gente sempre estudou que o nosso potencial intelectual é invariável e não muda, você já nasce com ele. E o que você pode fazer, né, é você tentar usar esse seu potencial intelectual ao máximo. Tem gente que tem um motor 3.0, mas só deixa o carro na garagem, não adianta nada. Tem alguns que tem um motor 1.0 ou 2.0, eu acho que eu sou mais desse time, descobri isso ao longo da vida. No começo eu achava que eu era mega inteligente e descobri que não. Descobri que eu só uso bem, acho, o material que Deus me deu. Mas enfim, você pode usar esse seu, essa sua potência, mais ou menos, de acordo com as suas experiências, com o quanto que você também quer, quanto que você está disposto a maximizar esse seu potencial. Então aqui a gente está falando de potencial intelectual, que é algo invariável. Aí a gente tem a personalidade, as nossas preferências comportamentais. E o que é de RH aqui? Bastante gente, né? Daí tem algumas ferramentas para mapear perfil comportamental, que é o nosso jeitão de ser. Quem conhece, quem é de RH, não dá para dizer que eu não sou um alto I. Dá para dizer que eu não sou um alto I? Sou. Alto D, alto I, ok. Ferramenta, estou falando de uma ferramenta que mapeia estilo comportamental, diz. Tem outras, MBTI, tem Birkman, tem diversos. Hoje eu conheci uma outra que eu não conhecia, enfim. Tem várias ferramentas, inclusive, que nos ajudam a mapear o nosso estilo comportamental, que é a forma como a gente prefere se comportar em sociedade. Alguns preferem buscar energia nas pessoas, outros preferem a introspecção. Uns são mais dados e fatos, outros são mais emoção. Enfim, as pessoas são diferentes. Só que, em linhas gerais, você vai modulando o seu perfil comportamental. Lá para os 18 anos você assume um estilo e depois você vai fazendo alguns pequenos ajustes. É isso que o modelo diz.
A gente, de acordo com o trabalho que a gente está desempenhando, às vezes a gente tem que se adaptar, daí a gente muda um pouco o nosso estilo. Mas imagine a Renata que adora, desde pequenininha ali, vocês viram no palco. Imagine a Renata, de repente, se transformar numa pessoa tímida. Detesta, que quer ficar quietinha no seu canto. É difícil que isso aconteça. De um modo geral, a gente tem uma preferência comportamental e a gente leva isso pro resto da nossa vida. Fazendo agora, lógico, alguns ajustes. Mas o que o modelo diz? Que o QE, que é o nosso coeficiente emocional, traz uma boa notícia. Que a gente evolui com a nossa inteligência emocional ao longo da vida. Olha que bacana do pessoal que trabalha com desenvolvimento. Ok, eu tenho o meu potencial intelectual, não adianta querer ficar empurrando o caminhão na subida. Vamos tentar trabalhar o melhor que esse potencial tem. Mas não dá, o 1.0 não vai transformar em 3.0 não. Vamos entender o potencial desse cara e vamos explorar, mas sem fazer sofrer. Porque não dá para transformar o motor 1.0 em 3.0. Perfil comportamental, vamos tentar identificar quais são os principais talentos, vamos tentar identificar o que move, o que inspira, vamos ver onde que estão as forças, vamos tentar minimizar um pouco os gaps, embora eu não gosto de falar isso, mas enfim, vamos tentar fazer com que essa pessoa explore os principais talentos dela, ao invés de ficar correndo atrás do quê? Daquilo que ela é ruim. Porque aquilo que faz a gente performar, aquilo que faz a gente se diferenciar, não são os nossos pontos fracos, são os nossos pontos fortes. A gente tem que ser especialista no nosso ponto forte. Eu já desisti de ficar tentando dominar e transformar meu cérebro num cérebro super numérico, lógico, matemático. Não adianta. Embora eu fui fazer farmácia bioquímica, eu sou total lá do direito do cérebro, já aceitei. Mas não posso negar que os números são importantes. Então, quando você vai compor uma equipe, você precisa de gente que adora um Excel, que adora planilhar dados, fatos, trazer indicadores. É bacana você conhecer o seu perfil, para quê? Para você trazer gente para trabalhar com você, compor um time, para você, simplesmente, se você está numa equipe, ainda que você não seja o líder, mas que você consiga trabalhar em esquema de cooperação, fazendo com que cada um dê o seu melhor. E às vezes a gente fica tentando enquadrar o que é redondo, ou tornar redondo aquilo que é quadrado. Não dá. Cada um é cada um tem seu talento, e cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Tá? Então, aqui, por que é tão importante falar de emoções? Porque a emoção, a forma como a gente lida com as emoções, ela varia ao longo da vida. E se ela responde, como eu falei no começo, a cerca de 60% do nosso desempenho em toda e qualquer função, olha que maravilha, onde a gente tem que investir? Em gerenciar as nossas emoções, para obter o quê? Alta performance e felicidade. Então, por isso que falar sobre inteligência emocional é tão importante. E aqui eu trago o modelo do EQI 2.0. Tem outros modelos de inteligência emocional, mas eu sou certificada nessa ferramenta, a ferramenta que eu domino, é uma ferramenta da MHS canadense, que é validada internacionalmente, foram feitos vários estudos, e inclusive quando você faz, se submete a esse teste, você compara os seus resultados com resultados de líderes americanos, canadenses. É uma ferramenta muito bacana, me apaixonei pela ferramenta, e ela trabalha para mapear a inteligência emocional da pessoa e para conseguir compreender como que ela gera, como que ela obtém alto desempenho e bem-estar. Ela mapeia 5 dimensões. Primeiro, a autopercepção, que é composta da forma como você se percebe, que é composto por autoestima, autorrealização, que está ligado ao quanto que você sente que seu trabalho tem um propósito, quanto que você tem vontade de desenvolver naquilo que você faz, consciência emocional, a sua capacidade de reconhecer as suas emoções quando elas acontecem. Tem uma outra dimensão que é a autoexpressão, a sua forma de se colocar, de você se expressar emocionalmente, que é composto pela expressão emocional, o quanto que você consegue fazer com que as pessoas saibam como você está se sentindo, assertividade, a sua capacidade de colocar os seus pontos sem você ferir ninguém, entendam isso, ser assertivo não é falar o que quer e quando quer, ser assertivo é você se expressar de forma a não agredir o outro.
Independência é a sua capacidade de tomar as suas decisões por si mesmo, de você estar livre de dependência emocional. A terceira dimensão é a dimensão interpessoal, que é composto pelas relações interpessoais, pela empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, e a gente agora já sabe, né, que tem os neurônios espelhos que ajudam a gente nesse processo. A responsabilidade social, eu me enxergar não só como um ser isolado, mas que faz parte de um grupo, e que por essa razão a gente está todo mundo conectado. As minhas ações interferem na vida do outro e vice-versa. A quarta dimensão, que é a tomada de decisões, que é composta por controle de impulsos, a sua tendência a controlar, né, o impulso de agir quando sob o efeito das emoções. Teste de realidade, eu adoro esse. Né? Tem uma frase que fala, e algumas pessoas que me conhecem já sabem que eu adoro ela, eu vivo falando. Algumas coisas aconteceram terríveis na minha vida. Algumas, de fato, aconteceram. Porque muitas delas a gente fica fazendo as coisas na nossa cabeça, né? Coisas terríveis que aconteceram só onde? Na nossa cabeça. Elas, de fato, nunca aconteceram. Então, o teste de realidade é a capacidade de você enxergar a realidade como ela é, nua e crua. E é muito interessante porque a gente diferencia, a gente confunde muito o que é fato de observação. Imagine que horas são agora. São 8h18, era para eu ter chegado às 8. Chego eu. Oi, gente, boa noite. São 8h18. Qual que é o fato? Eu cheguei 8h18, certo? Daí a Luísa falou assim, ela não valoriza essa oportunidade, porque ela acha que o tempo dela é mais importante do que o meu. Porque eu nunca imaginei que ela fosse desprestigiar tanto essa oportunidade. Ela não sabe nada do que aconteceu. O fato é qual? Eu cheguei 8h18. Todo o resto, gente, é interpretação. E a gente cria tanto fantasma na nossa cabeça. Né? Então, eu insisti em falar isso aqui porque eu adoro ele. Acho que é uma, é uma preferência pessoal, porque é impressionante como eu vejo, principalmente nesse mundo de RH e ao lidar com os líderes, eu vou conversar porque eu estou percebendo que o fulano não está aproveitando o programa e ele não está gostando. Vamos lá, quais são os fatos? Os fatos não tem nada a ver com a interpretação. A interpretação é da pessoa, é do líder, é do papa, é de todo mundo, menos algo relacionado ao fato. Enfim, solução de problema é a sua capacidade de tomar decisões conscientes quando sob o efeito das emoções. E por fim, tem uma quinta dimensão do modelo do EQI, que é o gerenciamento do estresse, que está relacionado à flexibilidade, à sua capacidade de adaptar as suas emoções quando os imprevistos acontecem, tolerância ao estresse, a sua capacidade de se manter calmo, sereno, mesmo diante do estresse. E não é, gente, eu vivo sempre, nossa, meditando. Não é isso. Não é isso. Vamos falar a verdade, não é isso. Tolerância ao estresse é você conseguir, né, um estado de equanimidade mental, um estado de abertura, um estado em que você consegue tomar boas decisões, um estado de serenidade, um estado que não te faz meter os pés pelas mãos. E otimismo, a sua capacidade de enxergar que sempre há uma forma mais eficiente de fazer ou de sair daquela situação. Se você não encontrou uma solução ainda, é porque você não chegou no final. A sua capacidade de enxergar o futuro de uma forma positiva. Enxergar que o futuro pode ser melhor do que o agora. Tá? Então, essas são as 15 habilidades emocionais do modelo EQI. Eu sou apaixonada por essa ferramenta. Depois, quem quiser, eu posso mandar, inclusive, um relatório completo para vocês saberem como que é. E ele traz um mapa de como você funciona emocionalmente e socialmente. Só que eu quero falar com vocês sobre felicidade.
Porque a felicidade, não sei se vocês sabem, mas segundo a NHS canadense, depois de muitos estudos, eles chegaram à conclusão que a felicidade é um subproduto da inteligência emocional. É um subproduto da forma como você gerencia as suas emoções. Então eu queria que com a sua dupla anterior, você discutisse aí 5 minutinhos. O que para você é felicidade? Pode ser? 5 minutos com a sua dupla. O que é felicidade?
Realização. Realização. Autoconhecimento. Manda mais. Simplicidade. Liberdade. Pão de queijo. Peraí. Simplicidade. Pão de queijo. O que mais? O que é felicidade? Hã? Genuíno. Gratidão. Muito bom. O que mais? Alegria. Conexão. Genuíno. Ser genuíno seria mais ou menos a felicidade? Tá, já posso por aqui? Tá. Aqui, ó, já tem aqui. Equilíbrio. Equilíbrio. Tem algo muito importante que ficou fora aqui, gente? Se permitir. Perdão. Hã? Se permitir. Posso chamar de se permitir de coragem? Não? É? Quer se permitir? Coragem, ousadia, né? Tem alguma coisa aqui? A outra. Sexo. Sexo. Gol. Esse eu vou deixar na sigla. Gente, tem fórmula de felicidade? Tem? A felicidade é a mesma coisa para todo mundo? Não, gente. Não é carro importado na garagem? Fama? Não. Dinheiro? Não. Como não, gente? Não é? Ajuda, né? Ajuda. Bom, pessoal, era para aquecer um pouco, mas eu vou trazer para vocês, de um modo geral, a NHS, ela fala sobre tudo isso mais um pouco, tá? Mas sintetizando da correlação entre o funcionamento emocional, inteligência emocional e a felicidade como sendo um subproduto, tá, da inteligência emocional, a gente chegou em 4 habilidades emocionais que seriam as mais importantes para que o indivíduo fosse mais ou menos feliz. Tá? E eu vou contar para vocês um pouquinho quais são. Aqui o raio-x da felicidade. Primeiro, fofo, né? Hashtag só que não. Bom, eu vou entrar daqui a pouco em cada um deles, mas o primeiro, daquelas 15 habilidades que eu mostrei para vocês, a NHS traz que 4 delas estão mais intimamente relacionadas à felicidade. A primeira é o quê? A autoestima. Para você ser feliz, você tem que gostar de você, lidar bem com os seus pontos fortes e com os seus pontos fracos. Ok, nós temos pontos fracos? Temos, e daí? Tudo bem, legal. Todos nós convivemos com o nosso lado luz e o nosso lado sombra todos os dias. E saber lidar com isso é bom. A outra é autorrealização. E quando a gente fala de autorrealização, falando disso aqui, gente. Não é à toa que esse livro é um dos livros mais vendidos no Brasil, Propósito, do Siri Prembaba. Porque nós estamos num momento, né, da nossa sociedade que a gente está vivendo um outro nível de ampliação da consciência. E não basta mais a gente ter um trabalho que nos remunere, né, que pague as nossas contas. Todos nós temos dons e talentos e, como diz o Hélio Leites, né, você pegar essa máquina aqui, que chora, que ri, que se emociona, e colocar ela para fazer algo que não gosta, é um serviço para o espírito. E cada vez mais é sobre isso que a gente fala.
E toda vez que eu falo sobre isso, eu falo isso toda semana e toda hora, o tempo todo, e eu ainda me arrepio. Porque eu acredito nisso, de coração. Coloquei no meu crachá que é isso, eu tô aqui fazendo o quê? Eu sou caótica, tá? Não sei se eu contei pra vocês. Meu desenho é o caos. Tô aqui para servir. Porque eu acredito realmente que o talento não serve de nada se não for colocado a serviço das pessoas. Talento só serve de alguma coisa se for colocado a serviço das pessoas. E isso tem a ver com o meu propósito. Eu estou alinhada a algo maior. Algo que está alinhado aos meus talentos. Eu tenho ali a gente conversando, porque vamos fazer o nosso grupo de estudo de comunicação não violenta e vamos fazer um curso de não sei o quê. Porque a gente quer cada vez estudar mais e saber mais. Para quê? Para ajudar os outros. E quando a gente ajuda os outros, a gente se ajuda a si mesmo. Eu acho que buscando curar as minhas feridas, eu descobri que eu podia fazer algo muito melhor. Que é ajudar os outros a curar as delas. E nem sou psicóloga. Encontrei como farmacêutica bioquímica um outro caminho. Tudo isso começou como? Eu querendo curar as minhas feridas. Querendo curar o quê? O meu lado sombra. E hoje eu compartilho um pouco daquilo que eu aprendi. Que ainda é infinito, muito pouco, perto de tudo que cada vez mais se mostra por aí. Mas, segundo é a autorrealização. A nossa capacidade de nos sentir conectados a algo maior. Enxergarmos propósito naquilo que a gente faz. Enxergar que a gente está colocando os nossos talentos a serviço de algo. E ter vontade de continuar se desenvolvendo para servir a esse propósito. Bom, depois, no raio-x aqui da felicidade, vem o quê? Grifar os relacionamentos. Que se fosse o Marshall Rosenberg falando, ele diria que esse é o primeiro. Que a nossa primeira necessidade é de conexão, de estar conectado. E o quarto é o otimismo. Pessoas mais otimistas tendem a ser mais felizes do que pessoas menos otimistas. Aquela capacidade de você enxergar que sempre existe uma forma melhor de fazer algo, que o futuro tende a ser mais promissor, que esse problema daqui a pouco ele vai ser resolvido. Essa habilidade emocional, é uma competência emocional, na verdade, ela nos ajuda a ser mais felizes. E agora o meu convite para vocês. Oi? Eu já fiz um curso sobre a felicidade, você discutiu um pouco sobre essa questão do otimismo. Que isto é genético. Algumas pessoas simplesmente são assim, desde que nascem. E por mais que surjam problemas e dificuldades, a pessoa ela é assim, otimista, feliz, ela acorda rindo todo dia, independente do ponto em que ela esteja na vida dela. E outras pessoas, está tudo bem, tudo lindo, está tudo certo, mas a pessoa não consegue chegar a nada. Então, será que isso não tem um pouco a ver com a genética da pessoa? Olha, eu vou te falar qual é a minha percepção, que pode ser só a minha e não ser verdadeira. Quando a gente vai lá dentro daquelas 3 caixinhas, é o estilo comportamental, não é? É a forma como você escolhe se comportar em sociedade. E aqui o pessoal do RH não me deixa mentir, né? Vamos pensar. Pegar a ferramenta DISC, que é uma ferramenta que eu domino, que é uma ferramenta que eu sou certificada e trabalho. Os altos Ds e altos Cs, eles se entendem a ver o ambiente como um ambiente negro, né? Os altos Is, como eu, os altos S's, que são da estabilidade, o mundo é colorido. Eu costumo dizer que eles não são, que o mundo não é nem tão, a nuvenzinha não é nem tão preta quanto os D's e os C's vêm, e nem tão colorido como os I's e os S's vêm. Então, por essa perspectiva, se a gente levar em consideração que você, ao longo das suas experiências de vida, você vai escolhendo a forma como você quer se comportar em sociedade, por meio da forma como você foi criado, as experiências com seu pai, com sua mãe, né? Isso molda um perfil comportamental. E isso está relacionado à forma de você enxergar o mundo de forma mais ou menos positiva. Eu não consigo te dizer, isso está fora total do meu know-how, se isso tem alguma questão genética. O que eu posso dizer que está relacionado sim à forma como você escolheu, por meio das suas somatórias de vivências, crenças, valores, aos chips que foram implantados no seu cérebro, vamos dizer assim, de uma forma simplista, que você escolheu
ainda que inconscientemente, e enxergar a vida de uma forma mais pessimista. E que está relacionado com o seu perfil comportamental. Mas, segundo a MHS, pelo menos segundo o modelo EQI, você pode desenvolver sim o otimismo. Então, ainda que você tenha uma tendência natural a ser pessimista, você tem uma série de mecanismos para se tornar uma pessoa mais otimista. Porque é uma habilidade emocional que pode ser desenvolvida. Ajudei? Sim. Foi uma curiosidade que surgiu e que foi dito, né, pela pessoa que estava palestrando naquele dia, que era um psicanalista, que existe uma questão genética. Que eu acho tem que pode pessoas fazer que sentido. Geneticamente, elas são de bem com a vida, geneticamente. Elas são de bem com a vida e acabou, por pior que seja a vida dela, é lixeiro, varredor de rua, e ele vai na rua cantando e assobiando dentro de casa. O que eu imagino? A gente... a minha genética, por exemplo, para ter diabetes é enorme. Se olhar minha árvore genealógica, nossa, eu sou diabética só de olhar para a árvore. E os estilos de vida podem ajudar a você não se tornar um diabético, né? Renata, nós tivemos há 15 dias atrás, Márcia e eu, acho que a Márcia estava fora, com a doutora Maiana Zatz. É a maior sumidade em termos de genética no nosso país. Ela diz sim que existe um gene para otimismo, um gene para pessimismo, que existe isso. Mas eu concordo com a sua teoria de que nós podemos desenvolver em todos esses chips que são implantados. Mas sim, os pareamentos genéticos, inclusive na composição das pessoas, já é possível, isso é uma questão de ética dentro da genética, que os pais estão escolhendo genes para parear e formar o filho ideal, assim como ter olho azul, como ter um tom de pele. Isso já existe, isso não é uma coisa que esteja sendo discutida, não, isso já existe no Brasil. Legal. Então, sim, O que eu poderia dizer é que meu padrão de otimismo é quase que suicida. Se isso é verdade, implantaram um chip em mim lá na barriga da minha mãe já, desse tamanho. Quase suicida. Vamos fazer uma autoavaliação? Vamos lá? Pra gente seguir no nosso programa? E depois no final a gente podia abrir pra pergunta, senão não consigo cumprir. E aí? vai vir assim. Eu queria só falar rapidinho, assim, você não falou de genética, e eu sou gêmeo e uterino. Então, assim, eu e meu irmão, nós somos completamente diferentes. Eu já vou pro lado da autoestima, do relacionamento, da forma que você foi formado, a orientação que você teve dos seus pais. Acho que a autoestima, ela vem muito da formação, sim, dos pais, da falta de elogio. Os 8 têm uma autoestima muito baixa, falta de elogio. Você pode ter elogio o tempo todo, mas você tem os diferenciais pela forma dos seus pais que colocaram os chips que você tem da nossa formação. Então, assim, nós somos diferentes, muito diferentes. Gente, é uma coisa complicada para chuchu. Né? É uma coisa complicada para chuchu. Nós somos um resultado de crenças, de valores nossos mesmos, de vivências nossas, de crenças limitantes, de vivências dos nossos pais, de crenças que eles herdaram dos pais deles e que os pais deles herdaram dos pais deles. Gente, é uma coisa complexa. O mais importante é a gente saber que, no que se refere à inteligência emocional, a gente pode desenvolver sim. É uma boa notícia. Nós vamos fazer uma autoavaliação. Estão sendo entregues os handouts para vocês. Eu já vou orientar. As canetas têm sensor. As canetas têm sensor. Então, quando passar na porta, vai apitar. Então, vocês deixem as canetas, por favor. Estou ferrada, eu sou da policial de caneta. Todo lugar que eu vou, eu levo uma canetinha, gente, sem querer. Eu já aviso. Eu entro nas empresas e falo, olha, me segura que eu vou roubar uma caneta. Vamos usar essa Faltou aqui, ó. Não caneta. Ah, gente, tô falando que eu sou caótica. Olha a bagunça que eu tô fazendo. Você é um caos. Quem não tem formulário? Pode começar já? Não!
queria isso. Eu fiz o meu e o Aito do meu marido. Foi muito curioso. A inteligência emocional geral dele é maior que a minha. Mas o meu índice de felicidade é disparado na frente. Tudo por conta do quê? Você vive com ele. Meu marido hoje não queria isso. Você é casado comigo. Não, ele é um pessimista de plantão. Ele, se esse negócio da genética, eu vou querer fazer uma mudança, um tratamento. Aí seria ótimo. Bom, gente, é o seguinte agora. Eu vou passar por cada uma das dimensões e eu peço que vocês seguirem pelo handout de vocês, a página 2. E peço que vocês pontuem. De 1 a 5, que nota que você se dá em termos de autoestima? Sabendo que a autoestima é a competência emocional de você se respeitar a si mesmo, compreendendo e aceitando seus próprios pontos fortes e fraquezas. Ou seja, você reconhece seus pontos fortes e lida bem com as fraquezas. Tá tudo bem. A autoestima geralmente é associada a sentimentos de força interior e de autoconfiança. Então, quanto que você se sente autoconfiante? Quanto que você tem consciência sobre os seus pontos fortes? Quanto que você tem consciência dos pontos fracos e lida bem com eles? Então, dê uma nota de 1 a 5 ao seu índice de autoestima no seu ponto de vista. Em seguida, a gente vai falar da autorrealização. É a vontade de tentar evoluir de forma contínua e de se envolver na busca de objetivos pessoais e relevantes e significativos que levem uma vida plena e saudável. Aqui está muito relacionado à sua vontade de se desenvolver continuamente, porque você vê propósito naquilo que você faz. Você reconhece lá seus talentos, você vê propósito naquilo que você faz e sente uma vontade enorme de continuar se desenvolvendo e se desenvolvendo. Você tem vontade de se desenvolver continuamente. De 1 a 5, que nota que você dá para a sua autorrealização? Vamos seguir? Agora, antes de a gente falar da próxima dimensão, eu quero passar um vídeo para vocês. Esse vídeo é uma coisa muito curiosa. Minha amiga aqui, a Jane Teixeira. Não tô brincando, gente. Ela é uma STJ de plantão. Imagina, eu, uma NFP. Quem entende, tá? Quem não entende, desconsidera. Não tem problema. Quem entende? Olha, eu sou uma NFP, emoção, né? E a Jane é uma amiga de longa data, é STJ. E eu tô lá preparando o curso de inteligência emocional que eu ia dar lá no Polo do Pensamento Contemporâneo, no Rio. E eu pensando assim, eu queria um vídeo para falar de felicidade, mas tinha que ser um vídeo científico. Porque esse público que cai na minha mão é sempre um público engenheiro, um público que não acredita em nada. Então tinha que ser um vídeo assim, científico. Não tô brincando, gente. Naquele exato momento, pim, WhatsApp, chega um vídeo da Jane pra mim. Um vídeo do quarto diretor do estudo mais antigo da Harvard. Um estudo que começou em 1938. Alguém já viu? Que fala sobre felicidade. O que eles encontraram depois de 75 anos. Já viu também? Depois de 75 anos de estudo, o que eles descobriram sobre o que é felicidade? Ele começa falando sobre uma pesquisa que eles fizeram com os millennials, daí aparece a Lady Gaga, aquela coisa, né? Fama, dinheiro, carrão. Só que eles acompanharam centenas de famílias no estudo mais longo que Harvard já fez e eles chegaram a algumas conclusões. E eu vou passar, não o vídeo inteiro, depois eu acho que é legal que vocês assistam o vídeo todo, mas eu vou passar
já um momento, depois que eles explicam a pesquisa, como ela foi feita, quem eram as pessoas, que começou ali em 1938, os estilos das pessoas que foram selecionadas para essa pesquisa, blá, 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 blá. Depois vocês veem isso, eu já vou direto, pá, cirurgicamente, naquilo que eles falam, tá bom? Perdão, eu sou desastrada também, tá? Caótica e desastrada. Bom, você apaga a luz, fazendo favor, querido? Joane, obrigada por me possibilitar esse instrumento de trabalho que cosmicamente caiu na minha mão na hora que eu precisava. On these lines. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learned about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. Yeah.
de trabalho? Acabou? Ai, vou ajudar a guarda. Obrigada, público querido. Gente, aqui coloquei esse vídeo para a gente falar da terceira habilidade emocional, que são as nossas relações interpessoais, que é a nossa capacidade de desenvolver e manter relações mutuamente satisfatórias, que são caracterizadas por confiança, ou seja, eu sinto que eu tenho com quem contar e em quem confiar, e compaixão. Compaixão significa eu tratar o outro com gentileza, porque todos nós não temos lá nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. E quando a gente lida com mais gentileza com as pessoas, a gente percebe que a gente tem que julgar menos e compreender mais. Todo mundo erra, alguns erram mais, alguns erram menos. A verdade é que cada um de nós faz aquilo o melhor que pode. E é difícil para a gente compreender isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu lembro, lá na nossa época de racismo, lembra, Júlia? Nós entrevistamos o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Isso, quantos anos atrás? Mais de 10 anos atrás. E na ocasião, o presidente já dizia que um estudo que eles fizeram no Hospital das Clínicas, um estudo longo, muito longo, eles chegaram à conclusão que o índice, né, de câncer de mama na família estava intimamente relacionado a casos de falta de perdão. E a gente, às vezes, a gente fica lá, a gente guarda ali, não, eu não tenho mágoa. Deixa bem escondido. E a gente tenta colocar a pedra em cima. Mas o que eu vou dizer para vocês é, se relacionamento interpessoal é algo tão importante, não adianta a gente ter bons relacionamentos interpessoais, superficiais, legal, dou bem com todo mundo, eu tenho bons amigos, estou sempre na balada, nossa, meu Facebook é lindo, nossa, quanta viagem, quanta coisa legal. A gente está falando de relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com amigos, com pessoas da nossa história. E um dia, se a gente não se reconciliar, se não perdoar, se não agradecer, a conta vai chegar. Vai chegar. E essa conta vai matando aos poucos. Gente, isso aqui não é, eu não estou dando aula de religião, não estou catequizando ninguém, eu estou falando que os estudos já comprovaram. Né? Então a questão é, vá buscar o que tiver que buscar. A gente estava falando sobre, eu amo a constelação familiar, comunicação não violenta, terapia, sei lá, religião, qualquer coisa. Mas encontre uma forma de você se reconciliar com as pessoas que são importantes para você. Tira lá o tapete, né? A poeira debaixo do tapete, porque a verdade é uma só. Você pode aglomerar títulos, você pode fazer tudo o que você quiser mais um pouco, aumentar a sua autoestima, ser otimista, mas essa questão aqui, relacionamento interpessoal, se ela não estiver bem resolvida, você vai continuar com aquele buraco, que você vai preenchendo de diversas formas. Ou com excesso de trabalho, ou com excesso de comida, ou com excesso de álcool, com excesso de tudo quanto é coisa, para preencher um buraco que está ali. Tem vários estudos sobre isso, eu não estou falando de religião, não estou falando de... Então, gente, de 1 a 5, que nota que vocês dão para os relacionamentos interpessoais de vocês? Não é aquela coisa, nossa, aquele casal, ele nunca briga. Isso não significa que é uma relação saudável. Vocês viram aí no estudo, não é isso. Não é sobre isso. É sobre ter com quem contar e em quem confiar. Aqueles amigos que nunca brigam, aqui a minha melhor amiga que me deixa, a gente vive se estapeando. E eu amo ela de paixão. A gente discorda na maioria das coisas, e ainda assim a gente se ama. Tá? Claro. A compaixão tem a ver muito com você tratar o outro igual a você. Eu estudei muito o Daniel Barenboim e o Eduardo Said. O Daniel Barenboim é um dos maiores maestros da atualidade, ele é judeu. E o Eduardo Said é um dos maiores filósofos da atualidade. Ele faleceu recentemente e ele é palestino. Eles se juntaram e fizeram uma fundação
sentido de criar uma orquestra jovem formada por 50% de judeus e 50% de palestinos para tentar quebrar esse choque cultural, porque eles dizem que as gerações antigas já estão contaminadas pelo ódio. Então, pegaram a geração de jovens de 18 a 20 e poucos anos e conviveram em harmonia para montar uma orquestra sinfônica, que é uma das melhores do mundo. E eles se reúnem todo ano no território neutro, que é essa cidade de Sevilha, na Espanha, que é um lugar onde convivem pacificamente judeus e palestinos. Historicamente sempre foi assim. E o Eduardo Said, ele, em outras apresentações, ele falava para os músicos, ele dizia o seguinte: olha, aqui no nosso grupo, e essas pessoas, esses filhos de judeus, eles viviam juntos, compartilhando os quartos, compartilhando os hotéis 3 meses por ano, compartilhando a vida íntima, né, para promover essa integração. Isso, olha, existe uma palavra que é proibida se falar aqui, a palavra chamada tolerância. Tolerância é uma palavra muito perniciosa, porque significa que você está olhando o outro como um ser inferior. Eu tolero você. Então a compaixão tem um pouco disso de, sabe, ele é um coitadinho, mas eu perdoo ele. Então eles falam, assim, a palavra que nós usamos aqui é convivência em harmonia. É você respeitar a opinião do outro, as ideias do outro, com tanta importância quanto a sua. Saber que não é só você que é o dono da verdade. Então eles aprendem a viver e um respeitar o outro. Quer dizer, o judeu, o palestino tem a verdade dele, que é tão importante quanto a minha, e o palestino, o judeu tem a verdade dele, que é tão importante quanto a minha, que é a convivência e a harmonia. Que é uma coisa de você equilibrar. De igual para igual. Isso é dificílimo de você fazer na prática. É um exercício muito difícil, mas na hora que você consegue, você atinge um outro patamar de relacionamento. Só queria comentar isso, que eu acho que é uma coisa... Perfeito, e esse é o convite, gente. Você conseguir olhar o outro como alguém que não sabe menos, ou que é menos, ele só sabe coisas diferentes, pensa de forma diferente, e a gente lida com mais compaixão em relação às fraquezas. Então, de 1 a 5, qual que é a nota? E vamos aí para... Obrigada pelo comentário. E vamos para o último, que é o otimismo, que é justamente um indicador da atitude positiva e perspectiva de vida de um indivíduo. Isso envolve permanecer esperançoso e resiliente, né, mesmo diante de eventuais contratempos. Mesmo quando vem a tempestade, você fala, calma, parou minha emoção, desequestra a vida e consegue olhar de uma forma positiva perante o que vem pela frente. De 1 a 5, qual que é a sua nota? E tendo feito isso, imagine que você fez isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Daí você soma 5 com 5, 10, 14, 18, 18, divide por 4 e coloca aqui. Ai, gente, me ajuda, 18 dividido. Bom, é matemática, né? Pega a calculadora. 4,5, por exemplo. Eu quero que vocês façam isso. Olhem para o exercício de vocês e digam para vocês mesmos, como se vocês fossem o médico da vida de vocês, que mensagem que o seu raio-x da felicidade te passa. 1 minuto para você redigir em uma frase o laudo do seu raio-x. Em uma frase, que mensagem que seu raio-x te passa.
Meninas, vocês são felizes aí, né? Olha só. Pessoal, e aí? Fala pra sua dupla se você se sentir confortável, tá? Fala pra sua dupla como que você tá se sentindo, tá? Porque tem gente que prefere ficar quietinho. Tem gente que precisa falar. Tá? Pega pra sua dupla e fala como você tá se sentindo. Não chora que você fala pra sua dupla como você tá se sentindo. Quem quiser falar, pode falar.
bem-vinda. Dá uma vontade de continuar conversando, né? Tem tanto insight, né? Tanta coisa que a gente começa a acordar, que estava lá adormecido. Pena que o nosso tempo aqui é pequeno. Agora eu quero convidar vocês para nossa última etapa. Bom, eu sou coach, tá? Para mim sempre tem que ter plano de ação. Plano de ação eu tenho estado atual, estado desejado. Eu tenho que dar passinhos, gente, ainda que sejam passinhos de formiguinha, em direção ao estado desejado. Senão é mais fácil eu pegar, sentar aqui, pegar meu sombreiro, né? Ó, vida, ó céus, ó azar, chorar. Estava falando para ela que aos 28 talvez me daria 1,5. Ainda bem que a gente evolui, a gente tem que ter alguma vantagem de envelhecer, graças a Deus. Alguma vantagem tem que ter. Eu percebo que eu lido melhor com as minhas emoções. E ainda estou longe de lidar bem. Às vezes ainda me dá um sequestro, né? Que é um horror. Bom, o que eu peço agora para vocês olharem? Vocês não precisam fazer todo o plano aqui. Mas eu quero que vocês façam, comecem pelo menos o plano de auto-coaching de vocês com foco em felicidade. Coloquem ali, né? Qual foi, né, a nota que você deu para autoestima, para autorrealização, para o otimismo, para relacionamento interpessoal? E qual que é a felicidade geral? Qual que é a nota? Ou seja, transcreva os dados para cá. E, levando em consideração as primeiras coisas que já vêm à sua cabeça, o que você está com vontade de fazer para aumentar seu índice geral de felicidade e bem-estar? Anote aqui algumas estratégias. E a minha dica qual é? Comecem do começo. Ou seja, não dá para tentar atacar tudo. Escolha uma das áreas a que você pontuou menos, ou talvez aquela que você percebe que se você investir hoje, vai te dar mais força para você investir nas outras áreas. Precisam de ajuda? Coloca aqui na frente, felicidade geral. E depois a gente vai usar aqui. Aqui, ó, onde está a felicidade geral, transcreve a nota que você deu. Por exemplo, 4,5. Tá? Não nessa coluna. Não, é que tá mal feito mesmo. Acabei de olhar e me dar conta que o Rio Gaúcho tá mal feito. Tá bom. Você coloca as notas aqui, a pontuação, mas coloca a felicidade geral aqui. Eu já usei isso várias vezes, só agora eu me dei conta que tá. Escolha uma das áreas, uma das 4 áreas e pense em que estratégias que logo de cara vem na sua cabeça. O que você pode fazer? E é assim, não é então, no fim do ano, eu vou fazer um curso de comunicação não violenta, que vem lá em Nazaré Paulista, que nem a Renata, a Grazi e a Grace. Não, gente. Plano de ação, a gente começa aos poucos. É daqui até a semana que vem, o que você pode fazer? Sei lá, se pontuou baixo em relacionamento interpessoal, começa por gratidão. Vou ligar essa semana para agradecer pessoas que foram importantes na minha vida e que eu nunca mais conversei, resgatar essas pessoas, enfim. Pense em que estratégias você pode fazer. E daí, em inteligência emocional, a gente fala também que é importante você pensar num mentor. Com base nessa habilidade emocional que você quer desenvolver, imagine que é a relação interpessoal. Pense em alguém que você olha e que você fala, poxa, eu acho que essa pessoa ela gerencia muito bem os relacionamentos dela. Troca um bate-papo com ela, vê se ela não quer ser seu mentor. Para você fazer um bate-papo com ela semanal, ou marcar conversas, né? A gente chama em CNV de amigo empático, né? A gente está até marcando o nosso, que é um momento que a gente conversa por Skype, por telefone, sobre algumas questões, tá? Quem que é o seu mentor? Qual é o nome dele? Qual a data da próxima reunião com o seu mentor? Sei lá, eu tenho aquela amiga, alguém que eu admiro, que eu acho que é uma pessoa bacana. Eu vou ver se ela na semana que vem ela não sai para tomar um chopp comigo. Ah, vou marcar no sábado um choppinho. Sei lá, às 17 horas, vou ver se ela topa. E aqui você coloca observações em relação ao seu plano. Algumas dicas, tá? A gente acha que são coisas
que tem que ser coisas muito estratosféricas, plano de ação, a gente já imagina, né? Um MBA em Harvard. Não, uma coisa simples. Daqui até semana que vem, ó, fui eu não. Foi a Kátia, foi a Kátia. Foi a Kátia. Eu sou sempre ocupada, dessa vez fui eu. Então, na autoestima, por exemplo, eu estou precisando, e é muito comum eu perceber que eu tenho, até por essa questão, né, de pais que foram muito duros, que sempre achavam que o filho era mais do que obrigação de dar nota alta, poucos feedbacks positivos, autoestima baixa. Vamos lá, solicite feedback sobre seus pontos fortes e fracos para familiares, amigos, colegas e gestores. Vira e mexe. Oi? Não, depende, gente. Tem aquela mãe que é aquela mãe que o filho é lindo. Qual que é os pontos fortes? Queria falar um Eu tive um coach que a autoestima dele era baixíssima. E ele enfrentou o medo e foi fazer uma pesquisa. Elegeu um amigo, um familiar, um ex-colega de trabalho, ele tinha perdido o emprego, estava num momento super complicado. Ele voltou na sessão de coaching me contando, emocionado, que ele nem imaginava o que as pessoas viam nele. Ele falou, imagina, eu nunca pensei que as pessoas conseguissem enxergar esses pontos fortes em mim. Nem eu enxergava. É legal a gente ver isso. Tem gente que tem um ego enorme, tem outras pessoas que não conseguem enxergar o que está na cara, o que é óbvio, em termos de pontos fortes, né? E o contrário também é verdadeiro, também não enxerga os pontos fracos. E a autoestima é você reconhecer seus pontos fortes e lidar bem com os fracos também. A gente não precisa ser bom em tudo. Não tem que ser dono da verdade. Quem contou isso? Né? Visualize seu sucesso. Tem muito a ver com isso. Você imaginar. O nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Por isso que o Ayrton Senna, antes de percorrer uma pista de corrida, ele ficava lá mentalizando aquela pista de corrida, se imaginando naquela pista. Por quê? Quando ele faz isso, é comum, quando ele entrava na pista, é como se ele estivesse lá pela 15ª, 20ª vez. O nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Você precisa aumentar a sua autoconfiança? Se imagina numa cena em que você está sendo bem sucedido. O que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está querendo fazer? Gente, não é autoajuda. Isso é neurociência. A programação neurolinguística, anos atrás, já falava sobre isso. A neurociência vem, endossa e comprova. E para você conseguir o sucesso, o primeiro lugar que você tem que começar a visualizar ele aqui, ó. Você tem que pensar nele, você tem que sentir ele. Você tem que se imaginar vivendo ele. É um primeiro passo já para você chegar lá. Não é o livro O Segredo, tá, gente? Não estou aqui vendendo autoajuda. Não é isso. Estou falando para vocês de neurociência. Senão daqui a pouco, ai, gente, vai uma palestra de autoajuda. Eu estou falando de coisas que já foram comprovadas cientificamente. Eu fui a primeira lá atrás, quando eu vi O Segredo, eu falava, ai, que cafona, gente. E tem gente que compra isso. Hoje tem uma série de coisas lá que fazem sentido. Outras que continuam sendo cafona. Mas enfim, a verdade é, visualize seu sucesso. Mapeie momentos críticos em que você se sentiu autoconfiante. Vai lá, imagine uma situação que foi crítica e que, quando menos você imaginava, você se manteve confiante e você conseguiu fazer a virada. Fecha o olho. O que você estava pensando naquele momento? O que você estava sentindo? O que você queria fazer? Imagina aquele momento, coloca um símbolo no seu corpo, quando você precisar daquela autoconfiança, você resgata e faz aquilo. Isso também é uma forma de você tentar atrair esses momentos de autoconfiança para quando você precisa. De autorrealização. Reflita. O que eu faria se não precisasse ganhar dinheiro ou agradar ninguém? Ali vai ter algumas coisas surpreendentes sobre seus verdadeiros talentos. Uma ação, estratégia, comprar o livro Propósito. Isso ajuda muito. Defina seu propósito de vida e reveja valores. Tenha um plano de autodesenvolvimento. Olha que legal, já estou começando aqui, ó. Mas não vale ficar só no papel. Se ficar só no papel, aqui não valeu de nada. Pense só nisso, tá? Tem um livro, quem estava comigo? O Lipe estava, né, Lipe? No autógrafo do livro. A Revolução do Pouquinho. De pouquinho, Revolução do Pouquinho é ótimo. De pouquinho em pouquinho,
A gente já ouvia isso, né? Galinha de papo. Tem um plano de autodesenvolvimento, já falei. Estou repetindo, mas tudo bem. Ninguém viu? Relações interpessoais. Se você se importa com o outro, demonstre. Chega em casa hoje já. Vou falar pro outro que eu me importo com ele. Vou falar obrigada. Obrigada por estar do meu lado. Obrigada por você ser quem você é. A gratidão é uma importante ferramenta. Eu já vi milagres operarem por conta disso. Cultive a confiança, comunicação aberta, coerência entre o que se fala e o que se faz. A gente lidera muito mais pelos nossos exemplos do que por aquilo que a gente fala. Elimine a ironia e a arrogância, gente. Isso acaba com as relações. Ironia distancia, arrogância distancia. Arrogância e outra, mas quando você olha alguém muito arrogante, olha para o outro também com benevolência. Porque a arrogância é só uma máscara. É só uma máscara para esconder o quanto a pessoa se sente insegura. No fundo, ela é uma pessoa insegura. E daí eu coloco a arrogância como forma de falar assim, para ninguém perceber que eu sou uma fraude. Seja gentil com as limitações dos outros. E otimismo, algumas dicas, manter-se otimista, pense. Qual que é o pior que poderá acontecer? Eu vejo muito isso em processo de coaching também. A pessoa está lá sofrendo, suando. Eu pergunto, mas vamos lá, o que é o pior que pode acontecer? Tá, e ainda? Se ficar pior ainda? E se ficar pior ainda? Eu vou pior e pior. A pessoa chega à conclusão no final. Eu vou morrer. Eu tenho a quem recorrer. Minha mãe vai me dar suporte. No fundo não é tão ruim assim. A gente cria coisas na nossa cabeça também, né? Parece que a gente quer ficar se chibatando, né? Eu às vezes queria me gravar, eu mesma me ouvir. Porque eu sou a primeira também a cair. Lógico, né? Eu tô lá, né, bacana, falando para todo mundo. É tão bom eu fazer isso, porque eu me lembro também do quanto de bobagem que eu faço na minha própria vida. Pense em situações em que você foi pessimista e que no final tudo deu certo. Ganha força nisso. Hoje mesmo para mim é ótimo. Cliente chega com uma demanda urgente para mim. No passado eu ia, virava madrugada, fazia. Agora não, amanhã eu vejo. Amanhã ele vai mudar de ideia mesmo. Se não mudar, daí eu faço. Sofria muito mais. Hoje em dia eu consigo dormir mais, sofrer menos. Converse com pessoas otimistas e descubra o que há por trás do seu otimismo. Então, só algumas dicas para vocês. Tá? Mas eu saio daqui com pelo menos uma ação que vocês possam implementar para aumentar o índice de vocês de felicidade. E aí? Como vocês estão se sentindo? Irritados, frustrados, felizes, pensativos, esperançosos. Estamos saindo aqui do límbico. Alguns devem estar irritados, alguns pensando assim, essa que ela está falando aí não sabe o que ela está falando, ela não sabe como é a minha vida. Outros não, outros estão felizes mesmo. Eu sei. A gente é um misto de emoções, hora a gente chora, hora a gente ri, hora a gente está no escuro, outra a gente está no claro. Mas quando vocês se sentirem ansiosos, irritados, pensem, lembrem de mim, pensem no nome da emoção. Isso já vai ajudar vocês a trazer para o córtex pré-frontal. Tô acabando. Aqui, ó. Eu tô aqui já, ó. Aqui, ó. Tô triste já. Vamos fazer uma leitura. Quem lembra dessa música? Lembra? Só uma mensagem final. Não vou cantar hoje, não. Vou cantar. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece de novo. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. E se o achar, segure-o.
Gente, a minha mensagem para vocês é essa. Que a felicidade seja sonho, meta e realidade. No final das contas, é isso que a gente veio fazer nesse planeta, né?